Boa noite, meus amados irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, amém? Grande alegria podermos nos reunir em torno da palavra do nosso Deus, aprender mais sobre Ele, cantar para Ele e agora também podermos orar, falar com Ele. E eu convido você nesse momento a orar juntamente comigo. Sabemos que o nosso pastor Clesiano, como eu falei hoje pela manhã, viajou para a igreja de Lagoa de Santo Antônio, então ele tem ajudado a igreja lá para escolher um pastor. E pela graça de Deus ele está ajudando nesse processo lá, então vamos orar mais uma vez por eles, pela viagem deles, para que eles retornem em paz. Orar também pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, precisam de oração, precisam de força, graça para perseverarem, lidarem com isso de modo que agrada a Deus. E por nós também, pela pregação da palavra, tá bom? Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, ore juntamente comigo. Nosso Deus Santo, Eterno, que tem domínio, tem poder, glória, honra, contido totalmente em Ti, Senhor. Te adoramos como igreja, como família que somos, reconhecendo antes de tudo, Deus, que somos totalmente dependentes da Tua graça, somos pecadores falhos, que dependemos inteiramente do poder do Teu Espírito, para crescermos em santidade, para vivermos a Tua palavra, para Te obedecermos em toda e qualquer situação. E é nesse sentido que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Nos ajuda como igreja a estarmos atentos à Tua palavra, para ouvirmos mais a respeito do Senhor e confiarmos inteiramente no Teu poder, para sermos um povo que persevera, um povo que se empenha em viver a Tua santa palavra, em praticar a Tua santa palavra, e assim trazer glória ao Teu santo nome. Abençoa também nossos amados irmãos que estão enfermos, que necessitam da Tua graça para lidar com essas dificuldades e com essas dores, onde bem sabemos, Deus, que antes de tudo elas têm um propósito de moldá-los, de fazer com que eles sejam mais parecidos com o Senhor, fazer com que eles cresçam, vejam onde precisam melhorar, que o Senhor dê graça para eles e para todos nós, a passarmos pelas aflições, dificuldades, quedas, de modo que glorificar o Teu nome, Senhor. E também continuar abençoando a igreja da Lagoa, como já oramos hoje pela manhã, que o Senhor continue sendo com essa amada igreja, mas em especial que o Senhor possa trazer nosso amado pastor, a família também do pastor Quirino e paz de volta para os seus lares, e que essa amada igreja possa tomar uma decisão acertada, visando principalmente em servir ao Senhor. Nos abençoe nesse tempo, ser conosco em nome de Cristo. Amém. Amém. Uma das coisas que nos chama muita atenção quando nós lemos os evangelhos e todo o Novo Testamento, principalmente Atos, é a perseverança do próprio Cristo e daqueles que seguem a Cristo. É incrível vermos desde o início do ministério de Cristo até a sua morte e ressurreição, ele vidrado em uma missão, perseverando até o fim, rumo à cruz do Calvário. Nos momentos mais tensos do seu ministério, ou no momento de maior angústia e dor, que foi lá no Getsêmani, onde ele ora ao Pai para que o cálice fosse passado, ele diz algo que deve marcar a nossa vida, e marcou consequentemente todos aqueles que seguiram a Cristo. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Cristo tinha muito claro na sua mente que ele estava aqui para cumprir uma missão, para viver em prol de algo, para cumprir promessas. E todos os seus discípulos que o seguiram tinham esse mesmo propósito. Olhando para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, como temos visto aqui na nossa igreja, aquele homem, ele era imparável. Diante de perseguições, aflições, apedrejamentos, angústias, dores, pessoas maltratando ele, igrejas o abandonando, colocando ele de lado, mesmo sozinho lá em Roma. A sua última carta é escrita, só Lucas não abandonou ele, ele diz, o Senhor permanece comigo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Homens marcados pela perseverança, pela maturidade, pela piedade, e Deus não espera menos de mim e de você. Os cristãos aqui de Hebreus, eles estavam vacilando, estavam oscilando na fé. Faltava na mentalidade desses irmãos, aquela mentalidade, aquela perspectiva de que eles precisavam perseverar, que eles precisavam se empenhar na fé deles. Eles estavam deixando com que a letargia espiritual, a fraqueza espiritual, aquele negócio de ficar deixando aquilo que é prioridade,
que é base da caminhada cristã, foram deixando isso para lá, deixando isso de lado. E isso afetou a caminhada deles, isso estava afetando a perspectiva deles em relação à perseverança em Cristo. E nessa noite especial eu quero mostrar para os irmãos como um autor que está nos convocando como igreja, para crescermos rumo à maturidade espiritual. É esperado da nossa parte esse esforço, esse empenho, essa dedicação por completa para que a gente, assim como Cristo, os discípulos e muitos cristãos ao longo da história da igreja, perseveraram rumo à maturidade, rumo à piedade, porque eles entendiam que esse era o chamado deles. Eles entendiam que essa era a missão deles, não viver em prol de si mesmos, mas como Paulo, considerando a vida como nada diante de si, mas considerando que ele deveria cumprir um chamado, uma obra, de se entregar, de se dedicar, de se empenhar em cumprir o ministério que Jesus Cristo o colocou em suas mãos, que era de pregar o evangelho da graça de Deus. Pensando nisso, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6, onde iremos aprender mais a respeito de como nós podemos perseverar na nossa fé e elementos que são muito importantes para que possamos solidificar a nossa caminhada e assim crescermos, amadurecermos. Hebreus capítulo 6. Eu queria com os irmãos ler antes disso o versículo 11 em diante, para que a gente possa compreender bem o contexto dessa passagem. Amém? Assim diz a palavra inspirada do nosso grande Deus. O texto diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Capítulo 5, versículo 11. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo ocorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos ou das palavras de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. E isso faremos, se Deus permitir. Então o autor aqui, ele tem mostrado para a gente, ou tem nos ensinado, como eu já falei na pregação anterior, que esses irmãos aqui estavam com letargia espiritual. Eles estavam com preguiça espiritual. No versículo 12, o texto diz que esses irmãos já tinham a capacidade, ou já eram, para serem mestres na comunidade. No entanto, esses irmãos, em vez de estarem nessa posição de autoridade, ou nessa posição de maturidade, onde deveriam estar ensinando os mais novos na fé, fortalecendo os irmãos na fé, eles estavam necessitando de novo serem ensinados a respeito das doutrinas elementares da fé cristã. E aí, pensando nisso, o autor aqui dessa carta, ele vai animar esses irmãos para que eles cresçam rumo à maturidade, que eles não fiquem como crianças tomando apenas leite, que eles não fiquem como criança tomando aquele alimentozinho básico, simples. Eles precisam de um alimento sólido para crescerem, para amadurecerem. Agora, como pai, eu vejo isso como é importante. As fases onde cada alimento para o meu filho, cada momento é importante para o desenvolvimento dele. Se o Wesley ficasse para sempre tomando leite, o que iria acontecer com ele? Ele não ia progredir, ele não ia crescer. Eu vi uma reportagem recente agora, de um homem, por conta de uma seita que ele seguia, que ele deixou de alimentar o seu filho, para o seu filho viver uma palavra que ele usa que é fotossíntese natural ou humana, onde a criança vai por si mesmo produzindo o seu alimento. E essa criança com 1 ano pegou pneumonia, morreu, apesar da mãe tentar de alguma forma esconder, dar leite para a criança,
mas o pai, com essa visão errada, ele faz isso com a criança e a criança morre, com pouco tempo. Isso mostra para a gente o quanto que nós somos necessitados de tomar ou de comer alimento sólido, para que possamos crescer. Se permanecermos sempre naquele alimento básico, elementar, nós não iremos desenvolver, nós não iremos crescer. É por isso que o autor inicia o versículo 1 do capítulo 6 dizendo: por isso, conectando com o texto anterior, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O autor aqui coloca então a condição, ou uma conjunção, por isso, conectando com o anterior, que para nós pode parecer estranho aqui. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, diz que ele deixou de dar um alimento sólido, por causa que aqueles irmãos, eles ainda eram carnais, fracos na fé, não tinham tanto conhecimento e precisavam ser ensinados. Mas aqui é diferente. A gente espera que Paulo ensine, ou fale, ou melhor, o autor aqui fale sobre isso. Mas não é isso que ele diz. O autor, antes disso, ele diz que esses irmãos precisavam, apesar da preguiça deles, serem animados, empurrados, alimentados, para que eles recebessem um alimento sólido. Por quê? Porque esses irmãos, que deveriam ser mestres, conheciam esses fundamentos básicos da fé. Eles conheciam os elementos básicos da fé. O autor compreendia que esses irmãos precisavam ser esticados. A mente deles precisava ser esticadas para que eles pudessem prosseguir firme, em perseverança, não abandonando a fé em Cristo Jesus. O autor, de alguma forma, ele está estimulando, exortando aqueles irmãos a prosseguirem firmes, a não paralisar, a não deixar Cristo de lado, mas não somente se apegar a essas bases, mas mais do que elas, se fortalecer e se alimentar com doutrinas sólidas, verdadeiras da palavra de Deus. Era para me ter dado continuidade nesses versículos na pregação anterior, mas eu quis de forma intencional dividir, porque eu queria gastar um tempo com os irmãos mostrando que doutrinas elementares são essas. Eu acho que é muito importante a gente compreender bem, porque isso serve para a gente analisar a nossa própria fé. Para nós, como igreja, Batista e BJ, ver se nós estamos de fato alicerçados em uma fé bem fundamentada. Se nós compreendemos bem, irmãos, aquilo que nós seguimos. Ou se você está aqui na igreja, só sentado na cadeira, acha legal as pregações, os louvores. A nossa fé não é uma fé irracional. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa entender o que a gente está seguindo. A gente precisa compreender o que foi que Deus fez, o que é que Ele espera de nós. Então, apesar do autor não focar tanto nisso aqui, mas ele de alguma forma mostra para a gente que doutrinas elementares são essas, que esses irmãos deveriam, ou sabiam bem, e deveriam estar bem consolidados nelas, e que eles deveriam avançar. Mas eu queria que a gente desse um passo para trás aqui, olhasse para essas doutrinas e percebesse, ou respondesse: será que eu estou bem alicerçado nessas doutrinas aqui? Será que eu compreendo bem e eu tenho vivido de acordo com essas doutrinas aqui? Então ele vai estabelecer aqui pelo menos 3 pontos principais a respeito desse ABC, ou dessa base da fé cristã. O primeiro grupo, você pode observar aí comigo, que seria o grupo do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, que está no versículo 1, onde ele diz, né, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O Bruce, ele entende que esses fundamentos aqui, eles são do Antigo Testamento. Lembra que os receptores ou os destinatários dessa carta aqui, eles são judeus ou são gentios prosélitos. Pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, conheciam muito bem a Torá, e eles seguiam esses mandamentos. Então, acredita-se que no início ali da igreja cristã, ou da fé cristã, esses irmãos, eles eram ensinados a partir do Antigo Testamento, já que o Antigo Testamento ele é uma base, ele é um fundamento para que dê continuidade no Novo Testamento. A antiga aliança, ela requer uma nova aliança. As promessas, elas requerem um cumprimento. Então o autor quer mostrar isso. De alguma forma esses irmãos aprenderam as bases da fé deles no Antigo Testamento, e o Novo Testamento chega para cumprir, mostrando superioridade, onde era no fato
o ponto em que eles deveriam perseverar, porque eles estavam querendo retornar para os costumes do Antigo Testamento, mas o autor está empurrando eles, mostrando que eles deveriam permanecer firmes na base ou no cumprimento das promessas no Novo Testamento. E aí ele vai começando a dividir esses grupos, falando primeiramente do arrependimento de obras mortas. E aí nós precisamos lembrar, irmãos, que o arrependimento, ele sempre foi algo ensinado tanto no Antigo, como também no Novo Testamento. Sempre foi esperado daqueles que se aproximam de Deus, que eles se arrependam dos seus pecados, e que eles depositem fé no Senhor. Podemos observar, por exemplo, ao longo dos profetas, tanto maiores como menores, que era essa a mensagem que eles traziam para o povo. O povo, diante da impureza deles, diante da rebeldia deles diante de Deus, era essa a mensagem que os profetas traziam. Para que aquele povo se arrependesse dos pecados deles, abandonassem os pecados deles e depositassem fé em Yahvé, em Deus. E essa foi a mesma mensagem dada no Novo Testamento. Pedro, diante da multidão, quando aqueles homens ficaram trêmulos diante da mensagem que eles acabaram de ouvir, da morte e da ressurreição de Jesus, eles ficam desesperados. E aí, Pedro, o que é que nós temos que fazer? O que é que ele responde? Se arrependam e sejam batizados. O arrependimento sempre foi a porta de entrada, sempre foi o beabá, o elemento fundamental, o básico da caminhada cristã. Sempre foi isso esperado da parte de Deus, daqueles que o seguem. E esse arrependimento sempre, irmãos, sempre envolveu aquela atitude de tristeza diante de algo pecaminoso que você está fazendo. Sempre envolveu essa parte sentimental de nojo de si mesmo, nojo do seu próprio pecado. E mais do que isso, uma mudança de atitude, de alguém que não vive mais naquela prática, mas agora luta, se esforça para mudar inteiramente aquele pecado cometido. E esses irmãos aqui estavam falhando naquilo que era básico. Estavam falhando no arrependimento da fé. Eles compreendiam bem esse assunto aqui, dito desde o Antigo até o Novo Testamento. Esse é o beabá do Evangelho, irmãos. Esse é o beabá daquilo que Deus espera de mim e espera de você. O ponto, irmãos, não é se vamos pecar. O ponto, infelizmente, nós aguardamos o dia que isso não vai mais acontecer, é quando iremos pecar. O que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Quem aqui pode levantar a sua mão e dizer: eu não cometi nenhum pecado essa semana? Ninguém. Ninguém. O nosso coração podre revela sujeiras que você mesmo não conhece. Porque o coração do homem ele é enganoso. A podridão que há dentro de nós, irmãos, nós somos capazes de ser as piores pessoas do mundo. Sempre foi assim, desde os Salmos, quando Paulo em Romanos, ele faz aquela catenta, acho que é assim o nome. Ele faz várias junções, citações do Antigo Testamento e vai mostrando o quanto que nós somos pecadores, sujos. Por isso que isso é basilar na nossa caminhada. O que Deus espera de mim e de você durante a nossa caminhada como cristãos é arrependimento. Isso é o beabá do Evangelho. Jesus não está atrás daqueles que se acham puros, ou bonzinhos, ou perfeitos, cheios de qualidades. Ele não veio para aqueles que são sãs. Ele veio para aqueles que são podres, para prostitutas, pecadores, publicanos, para aqueles que compreendem o quanto que são sujos, não o quanto que são limpos. Não aqueles que se acham bons, mas aqueles que compreendem que são podres e dependem inteiramente, completamente da graça de Deus. O beabá do Evangelho estava aqui. Arrependimento, pregado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso era o esperado. E não somente isso. Nesse mesmo grupo aqui, ele fala que a fé também era esperada por aqueles que seguiam a Cristo. Ele diz que a fé, juntamente com o arrependimento, de alguma forma estão sempre associadas ao longo do Novo Testamento. Alguns teólogos sistemáticos, eles gostam de colocar arrependimento e fé dentro da área da conversão. Então, a ideia seria uma moeda com dois lados. Para que você de fato se converta a Deus, seja um convertido de forma genuína, alguém que de fato é um verdadeiro cristão, que compreendeu bem o beabá do Evangelho, o ABC do Evangelho,
você é alguém que se arrepende dos seus pecados e deposita totalmente a sua confiança em Deus. E o autor mostra, e a gente pode observar, que sempre foi assim, desde o Antigo até o Novo Testamento. A salvação nunca foi baseada em obras. Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abacuque comenta que o justo viverá pela fé. Romanos, como o Thales tem exposto aqui muito bem para a gente, tem ficado muito claro para nós que a salvação sempre foi depositando a fé na pessoa de Cristo. Nunca foi baseado em nossos próprios méritos. Nunca foi a respeito daqueles que se acham sãs, limpos diante de Deus. Aqueles que se acham merecedores da salvação. Não. A compreensão básica da fé genuína é que eu e você merecemos o pior dos infernos, e Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, e assim sermos salvos. Essa é a base, essa é a fé basilar, necessária, que tanto o Antigo, como no Novo Testamento bem desenvolvido, é ensinado. Arrependimento e fé. E essas ações aqui, fundamentais da doutrina cristã, ela era esperada da parte dos hebreus, como também é esperada de mim e de você. Arrependimento e fé. São as coisas básicas, irmãos, da nossa caminhada, que sempre fará parte da nossa vida. Compreender que nós necessitamos diariamente nos arrepender dos nossos pecados. Na oração, Jesus nos ensina que nós devemos sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Está lá dentro. A forma como Jesus nos ensina, e ali poderia ser aplicado de diversas formas, né? Como podemos orar a partir ali da oração que Jesus nos ensina. Mas essa parte aqui de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados deve estar sempre envolvido, irmãos. Sempre envolvidos. Se durante o seu devocional você não tem percebido isso, trabalhe de forma intencional para você analisar. Eu sempre gosto de pensar, irmãos, que o devocional é um momento onde eu preciso ter esse momento de corrigir o meu próprio coração. De me colocar diante do texto, não como Abel, mas como Caim. De me colocar diante do texto não como um Davi, mas como um Saul. Não como talvez um grande apóstolo Paulo, mas talvez como um Judas. Porque nós precisamos reconhecer o potencial do nosso coração de nos afastarmos de Deus e desprezarmos a Deus. Então, eu sempre pensei assim, e Isaías capítulo 6 deixa isso muito claro para a gente. Quanto mais você se aproxima da luz, melhor você vê a sujeira de dentro do seu próprio coração. O que é que Isaías faz quando ele se aproxima do Deus santo, santo, santo? Ai de mim, homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua pecaminosidade. Assim também, à medida que nós nos aproximamos da palavra inspirada do nosso grande Deus, e nós lemos ela contra nós mesmos, nós precisamos ter esse momento de reconhecermos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e pedirmos graça para crescermos em fé. Então o autor entende que eles já fizeram isso, que eles já se arrependeram do pecado deles e que eles depositaram a fé deles em Cristo. Por isso que eles não poderiam voltar aos costumes do Antigo Testamento, porque se eles voltassem, o que iria acontecer? Eles estariam abandonando a progressão da compreensão que somente em Cristo há perdão para os pecados, que somente em Cristo há de fato salvação. Por isso que o autor está conclamando, exortando eles a perseverarem. Um outro ponto é referente ao batismo e imposição de mãos, que está aí no versículo 2, que diz, ainda falando a respeito dos fundamentos, né, ou dos elementos essenciais da fé. Ele diz, o ensino de batismo e de imposição de mãos. Perceba que ele está sempre colocando em grupos. Perceba que a palavra batismo, ela não está no singular aí, ela está no plural. No texto original, a palavra para batismo, e quando a gente pensa em batismo aqui no Novo Testamento, né, o ato simbólico de você entrar nas águas, descer, e aí depois sair, lembrando assim da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Sempre quando encontramos no Novo Testamento, normalmente está no singular. E aqui o autor usa palavras diferentes, porque ele quer nos fazer rememorar ou lembrar do batismo cerimonial do Antigo Testamento.
Então, aqui, de forma específica, o autor está se referindo à purificação que os judeus faziam para se aproximarem de Deus. Quando iam oferecer ofertas ou animais, sacrifícios, eles faziam esses rituais cerimoniais para se purificarem e se apresentarem diante de Deus. Lembra quando Jesus está com seus discípulos, e aí os fariseus eles olham para os discípulos, chegam para Jesus: ei, os teus discípulos vão comer sem lavar as mãos? Aí Jesus olha para eles, e aí Cristo, com a sua sabedoria, ele começa a mostrar o que de fato é purificação, o que de fato é limpeza. E aí Jesus conta, e aí deixou para o final, Jesus ele vai no final e ele diz que não é o deixar de lavar as mãos que torna o homem impuro. Antes disso, o que torna o homem impuro é aquilo que sai do coração. Nesse sentido, a purificação que o Novo Testamento mostra que de fato nós necessitamos, é a purificação espiritual. Essas figuras do Antigo Testamento que apontavam para esse momento de limpeza. Então, quando você lê Levítico, alguns acham esse livro muito cansativo, mas ele está ressaltando a santidade de Deus. Para se aproximar desse grande Deus, e que eles não conheciam antes, tem que estar limpo. Tudo isso eram figuras que apontavam em intimidade para Cristo. E lá no Antigo Testamento já falava a respeito dessa purificação que aconteceria internamente. Ezequiel capítulo 36 fala que haveria um momento em que nós seríamos purificados pelo lavar regenerador do próprio Deus, onde ele iria remover o coração de pedra e colocar no homem um coração de carne, capacitando esse homem a se submeter a Deus, a obedecer a Deus. Então, de alguma forma, o que esse texto está querendo apontar é, essas cerimônias no Antigo Testamento, elas serviam como um caminho para mostrar para eles que a purificação que de fato nós necessitamos é a purificação interna, é a purificação do coração. Osborne, vendo numa perspectiva diferente, ele vê como uma forma de ensinar a diferença entre o batismo cristão e as purificações judaicas. A ideia dele é mostrar que existe uma superioridade. Enquanto lá no Antigo Testamento era só uma limpeza externa, aqui no Novo Testamento é pureza de coração. Aqui no Novo Testamento é um lavar regenerador de um coração transformado. Isso aqui, irmãos, é basilar para a caminhada cristã. Um coração que de fato ele deposita fé e se arrependeu dos seus pecados, ele muda de vida. Em Efésios capítulo 12, onde vai falar que o Espírito Santo, ele nos dá vida. Mas Deus, vamos lá, bem rapidinho, Efésios 2, volta algumas páginas. Efésios capítulo 2. Amém? Assim diz a palavra de Deus, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos nossos delitos, ou vossos delitos, e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a purificação real que acontece no coração daqueles que depositam fé na pessoa de Cristo. O coração é totalmente transformado. A vida que tínhamos outrora não vivemos mais hoje. Não vivemos mais na prática do pecado, segundo o curso desse mundo, segundo os pensamentos da nossa carne. Nós não fazemos aquilo que nos interessa, irmãos. Nós nos submetemos àquilo que interessa a Deus. A ideia de regeneração, essa ideia de uma nova vida espiritual, um coração de pedra sendo transformado em um coração de carne, de forma prática, nada mais, nada menos daquele que não conseguia obedecer a Deus, ele não conseguia se submeter a Deus agora, pela atuação e o poder do Espírito Santo, ele consegue obedecer a Deus. Ele consegue seguir os caminhos de Deus. Então, purificação ou transformação, nova vida, no Novo Testamento sempre está envolvido a isso. Há um coração agora que vive em novidade de vida.
não mais na prática dos seus pecados, mas em uma vida de obediência e de piedade. Por isso, irmãos, que esse é um ponto muito importante para a gente analisar a nossa própria fé. O quanto que nós temos obedecido ao nosso Cristo revela o quanto que nós o amamos, ou se de fato estamos na fé. Tiago vai dizer que nós temos que demonstrar a nossa fé por meio de obras. É por meio das obras que nós testificamos que de fato nós somos filhos de Deus. É quando nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, nos doamos uns pelos outros, nos arrependemos dos nossos pecados. Essas obras vão testificando que de fato nós temos ou estamos em uma novidade de vida. Por isso que é necessário uma purificação, por isso que isso é basilar na nossa caminhada. O outro ponto que o autor coloca aqui, dentro desse mesmo grupo de batismo, seria a imposição de mãos. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há essa prática da imposição de mãos. Lá no Antigo Testamento, normalmente era utilizada essa prática para poder separar autoridades para servirem a Deus. Profetas, reis, sacerdotes. Era uma forma de identificar que aqueles homens estavam recebendo uma autoridade para servirem a Deus ali diante do povo. Em Atos, ou no Novo Testamento, nós percebemos essa mesma prática. Cristo colocava as suas mãos para poder curar pessoas. Os apóstolos colocavam as suas mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus. Quando vão instituir líderes como diáconos e pastores também se impõem as mãos. Então é mencionado aqui como um rito de iniciação na igreja. Aqui é difícil aplicar esse texto para hoje. Calvino, ele via como uma confirmação de batismo. Então, Calvino, como pedobatista, crendo no batismo de crianças, ele dizia que após uma criança que passou por aquele rito de iniciação da fé, mais na frente, quando ele de fato tem certeza da fé dele, a igreja vem e põe a mão sobre ele como uma forma de confirmação que ele de fato é um salvo. É uma possibilidade. Talvez eu ficaria com o Osborne aqui com uma ideia de confirmação de que a igreja está reconhecendo alguém na entrada, como também é o batismo. O batismo é uma forma de você entrar na membresia da igreja, uma forma de você demonstrar publicamente que você está sendo incluído no corpo de Cristo. E você anuncia isso de forma pública para a comunidade por meio do batismo. Então talvez tenha essa ligação, mas confesso para os irmãos que estudando, lendo vários autores, nenhum deles chega em um consenso. Então talvez fosse uma prática que se perdeu ao longo dos séculos e que, consequentemente, não é inspirada, tá? E aí a próxima fase da instrução para o crente, então nós vimos arrependimento e fé, depois nós vimos batismos e imposição de mãos, e agora nós vemos o último passo, vamos dizer assim, da iniciação, da instrução para um crente na fé, para que ele saiba o beabá, o ABC do Evangelho, que seria a ressurreição e o juízo final, que também está aí no versículo 2, que diz, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Em todo o Antigo Testamento também há base, tanto para a ressurreição, como para o juízo final. Eu queria que você abrisse comigo aí em Daniel, capítulo 12. Apesar da gente ver no Novo Testamento aquela disputa de fariseus e saduceus a respeito se há ou não ressurreição, nós vemos muito claro o nosso Cristo respondendo com sabedoria que o nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e ele usa a Torá, o texto que os saduceus acreditavam como base inspirada por Deus, para testificar essa doutrina. Mas ao longo de todo o Antigo Testamento, essa doutrina vai ficando mais clara, vai ficando mais nítido para a gente. Tanto que lá no Antigo Testamento nós não encontramos nada a respeito de estado intermediário, por exemplo. Quando nós morremos, para onde nós vamos? Existe talvez ali no período intertestamental, algumas literaturas que vai dizer a respeito do seio de Abraão, do paraíso, mas nada escrito no Antigo Testamento. O que tem de forma bem clara, explícita é no Novo Testamento a respeito desse estado intermediário, quando a sua alma se separa do seu corpo, e você vai em alma esperar a ressurreição do seu corpo. Mas a ressurreição está muito clara no Antigo e no Novo Testamento. Então veja comigo o versículo 12 de Daniel. O texto diz assim, versículo 2, desculpa irmãos, capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra, o que é que vai acontecer? Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Estava muito claro que haveria um grande dia em que Deus iria ressuscitar
todos os homens. Isso significa uma base para a gente compreender que nós somos seres eternos. Nós iremos viver para sempre. A grande questão é aonde? Se iremos passar a eternidade com Deus, no novo céus, na nova terra, posteriormente agora no céu, ou no inferno e posteriormente no lago de fogo, onde Deus vai lançar a morte e todos os ímpios. Está muito claro aqui que no Novo Testamento Jesus também fala sobre isso. E algo interessante é que Jesus ele vai reivindicar para si mesmo o ato da ressurreição e da vida. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus deixa muito claro que Ele é aquele que dá a vida. Ele é aquele que vai ressuscitar todos os homens no dia final. Isso aqui é básico para a caminhada cristã. Essa compreensão de que o seu Cristo, o meu Cristo, o nosso Rei, Ele tem poder para fazer com que moléculas e o pó se unam e retornem novamente e se juntem para virar uma carne. Que os ossos retornem para o lugar, como aquela visão dos vales dos ossos secos lá em Ezequiel. Deus ordenando pela sua palavra e um corpo se reconstruindo pelo poder dela. A ressurreição, irmãos, vai ser esse corpo que você está usando. Não é um outro corpo. Pastor, mas será que eu vou ser feio? Eu acredito que não. O pecado não vai mais afetar a gente nesse sentido. Não vai haver mais esse tipo de perspectiva, onde o pecado de alguma forma vai nos degradar por conta da doença, por conta da própria morte, onde nós estamos definhando a cada dia que passa. Não haverá nada disso. O nosso Cristo, que morreu e ressuscitou, Ele reivindica esse poder para Ele. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso aqui, irmãos, ele é um ensino fundamental para que os leitores lembrem que isso está disponível apenas em Jesus. Se eles retrocedessem para o judaísmo, o que é que eles estariam abandonando? A própria ressurreição, abandonando o próprio Cristo. E o outro ponto que o autor coloca aqui é a respeito do juízo final. Então, lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, fala a respeito de uma vida eterna e de um sofrimento, uma vergonha, um horror eterno. De alguma forma, aquilo ali é um vislumbre para um juízo ou para uma condenação final. Então, no Antigo Testamento está muito claro. E no Novo Testamento nós encontramos quem é o juiz de toda a terra. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, diz que Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é o juiz que vai julgar todos os homens. E isso é basilar para a nossa caminhada. Compreendermos, irmãos, que nós iremos passar por tudo isso. Que o nosso Cristo está voltando. E que Ele vai julgar o mundo. Compreender que nós iremos ser ressurretos. Que essa vida aqui ela é passageira. E como Abraão, que não pegou as suas promessas, não recebeu as suas promessas em vida, mas ele aguardava uma cidade futura, celestial, ele perseverou em fé. A compreensão das promessas de Deus, daquilo que vai acontecer, ou da escatologia, a respeito da doutrina dos últimos tempos, é basilar para que a gente fundamente a nossa fé em algo real, e viva a nossa caminhada na perspectiva da eternidade. E nesse sentido, irmãos, nós vemos aqui o quanto que é importante compreendermos a base da caminhada cristã. A vida cristã ela não se baseia de fato apenas em verdades teológicas. Ela não se baseia apenas em conhecimento, como nós muitas vezes dizemos. É necessário obra, é necessário que a gente pratique, é necessário que a gente se esforce, que a gente viva. Mas é essencial que a gente compreenda bem aquilo que nós cremos. Por isso que aqui no púlpito da igreja, ou na reunião de mulheres, na reunião de homens, num discipulado, em um aconselhamento, nós não fazemos nada mais e nada menos do que ensinar a palavra. É isso que nós necessitamos como povo de Deus, da palavra. Um ensino teológico, robusto, fiel das Sagradas Escrituras. A pregação da sã doutrina, o se apegar à verdade fiel da palavra de Deus. Porque nós precisamos construir a nossa fé em um firmamento sólido.
Por isso, irmãos, eu quis trazer essa explicação de uma forma mais abrangente desses termos aqui. Para que você pense a respeito da sua fé. Se é nisso aqui mesmo que você crê. Se é nisso aqui mesmo que você tem se apegado. Se você tem se arrependido dos seus pecados e depositado sua fé apenas em Jesus. Se você tem depositado a sua fé naquele que pode purificar os seus pecados e lhe limpar. Se você tem vivido em obediência a essa verdade. Se você tem aguardado, almejado a ressurreição naquele grande dia. Crendo que Cristo vai julgar e o mal será punido. E nós viveremos eternamente com Deus. Se é nisso, se nisso está a base da nossa vida. Se é por isso que você é capaz de morrer. Porque foi por isso que homens, ao longo dos séculos, morreram. Foi por isso que Cristo veio morrer. Foi pelo cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento. Foi por isso que o apóstolo Paulo dedicou a sua vida, abandonando tudo. Considerando nada como precioso para si mesmo, mas se empenhando, perseverando rumo ao seu chamado de viver Cristo. E de fato morrendo seria lucro. Foi por isso, por exemplo, como mulheres como Blandina, no período inicial da igreja, mesmo sendo colocada diante de placas de ferro quente para que ela fosse sentada e obrigada a negar Cristo. Mesmo o imperador mandando que ela fosse colocada dentro de um saco e touros viessem e chifrasse ela até ela dizer que queria negar a Cristo e ela não negou. Sabe por quê? Porque ela compreendia o que Cristo fez por ela e ela não abria mão das verdades de Deus. E aí, irmãos, essa é a questão que eu e você precisamos responder. Você está apegado a essas verdades aqui? Você conhece essas verdades aqui? Você tem amado essas verdades aqui? Se você fosse colocado como Blandina dentro de um saco e para ser chifrado por touros, e depois colocado em uma chapa quente para sentar nela, você negaria a Cristo? Ou você permaneceria fiel a Ele até a morte? E isso, irmãos, deixa eu tornar isso mais simples. Isso é respondido nas pequenas coisas. Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. Então você quer saber se você seria capaz de morrer por Jesus como essa mulher morreu? De permanecer fiel até o fim e dedicar a vida como o apóstolo Paulo? É só você olhar para o dia a dia da sua fé. É só você olhar para o quanto você tem priorizado a palavra de Deus. É só você olhar como você tem tratado a sua esposa e o seu esposo. É só você olhar como você tem trabalhado, servido na comunidade, na sociedade. Como você tem tratado a igreja. Como você tem tratado os irmãos. É pelos frutos que nós conhecemos se essa fé é genuína ou não, irmãos. É pelos frutos que nós conhecemos se estamos ou não na videira. É pelos frutos que nós conhecemos os discípulos de Jesus. Se você não tem sido fiel nas pequenas coisas. E quando eu falo não tem sido fiel, não estou aqui querendo dar um fardo nas costas dos irmãos, porque eu sei que os irmãos lutam. E eu creio que essa aqui é a grande distinção. Não é se nós caímos, mas como nós lidamos com o pecado. É o quanto que você luta, que você faz morrer a sua natureza terrena, que mostra que você é fiel no pouco. Eu estou falando para aqueles que não estão nem aí para Jesus, que não estão nem aí para a palavra de Deus, que vivem escondidos, praticando pornografia, adulterando, mentindo, roubando, que não estão nem aí para a igreja. Vir à igreja aqui é só para bater um ponto. Trata a igreja como uma coisa qualquer. João deixa isso muito claro. A forma como nós tratamos a igreja é o termômetro para dizer se nós de fato somos discípulos, filhos de Deus. Então é assim que você vai perceber se você de fato é um discípulo, se você está firmado nas bases elementares da fé cristã. Mas o autor ele não quer que a gente caminhe apenas para essas bases, ou nessas bases. Ele quer que a gente caminhe para além. Ele quer que a gente prossiga para além desse conhecimento. Ele quer que a gente seja capaz de dedicar e perseverar, como esses irmãos de Hebreus deveriam perseverar, mesmo Nero aparecendo para matá-los. Esse irmão aqui, ou esse pastor, quer animar a sua igreja a viverem em prol de Cristo e serem capazes de morrer por Jesus. Ele quer que a gente cresça na fé para ser capaz de morrer pelo nosso Salvador. Por isso que ele diz aí no capítulo 1, um verbo no passivo, né? Ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Seria o segundo ponto da mensagem. Deixemos-nos levar para o que é perfeito.
O autor ele tem essa preocupação em que os seus leitores eles avancem para a maturidade. Que você não fique apenas tomando leite, mas que você amadureça, que você cresça. Cresça na compreensão básica, mas vá além delas, vivendo a palavra de Deus. Essa palavra aqui, perfeito, ela aqui em Hebreus e também em outras passagens do Novo Testamento, ela não significa alguém impecável, perfeito. A ideia da palavra aqui é de maturidade. A ideia é que você se torne mais parecido com o seu Cristo, vivendo a sua fé de forma sólida e prática na sua caminhada. O autor, então, ele está se referindo pelo contexto a um conhecimento mais avançado. Porque eles não querem que aqueles irmãos, eles fiquem apenas no beabá do Evangelho. Ele quer que eles compreendam a respeito do sumo sacerdote lá de Melquisedeque, descrito no capítulo 4. Ele quer que eles compreendam a respeito da cidade celestial que há de vir. Ele quer que eles compreendam que tudo no Antigo Testamento era apenas sombra para o que haveria de vir. E tudo isso, irmãos, implica em um exercício prático, em uma sabedoria prática para a vida cristã. No capítulo 5, versículo 14, nós vemos aqui indícios do que seria de fato uma maturidade. O autor diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há um chamado da nossa parte como discípulos de Jesus, que a gente tem essa habilidade de olhar para as coisas da vida e discernir, irmãos, se aquilo ali agrada a Deus ou não, se aquilo ali é um caminho que honra a Deus ou não. É alguém que vive debaixo da sabedoria de Deus, debaixo do temor de Deus. Ele odeia aquilo que é mal, impuro. Tudo aquilo que Deus odeia, ele odeia também. Então, de alguma forma, é esperado dessa maturidade uma fé inabalável, como Hebreus capítulo 11 destaca, de homens que entregaram a vida pelo Senhor. Uma maturidade que requer dedicação e santidade, perseverança, conhecimento da palavra. É esperado uma fé que seja maturada por meio das dificuldades. Um texto que eu sempre lembro quando estou passando por aflições e dificuldades é Tiago capítulo 1, abre comigo. Tiago capítulo 1. E aqui, irmãos, eu acredito que essa é a forma mais eficaz de Deus de nos fazer crescer. Eu quero que você perceba que o autor aqui, inspirado por Deus, quer nos ensinar que nós não podemos permanecer imaturos na fé. E a pessoa mais interessada nisso é quem? Deus. Deus é a pessoa mais interessada em que nos tornemos a imagem do seu Filho. Então Deus vai usar aquilo que mais te atribula para te fazer crescer. Olha comigo o capítulo 1, versículo 2 de Tiago. Olha o que ele diz: meus irmãos, Tiago 1, 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o que, irmãos? Perseverança. Ela te faz ser resiliente, ela te faz ser firme. O texto continua: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus quer nos fazer ser como Jesus. E se for preciso, irmãos, olha o que eu estou dizendo, se for preciso Ele tirar o meu filho para isso, Ele fará. Se for preciso Ele tirar a minha esposa para isso, Ele fará. Se for preciso, como Lutero canta, ainda que eu tenha de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Se tivermos que perder todas essas coisas, para que Ele nos torne mais santos, Ele fará. Porque a obra de Deus não é a respeito de nós, irmãos. Nós nunca podemos esquecer que a nossa vida não é antropocêntrica, mas cristocêntrica. Que nós não vivemos em prol de nós mesmos, dos nossos interesses, mas nós vivemos em prol do reino de Deus. E Deus, Ele fará isso. Ele fará com que sejamos maduros na fé, para que por meio dessa maturidade, as pessoas olhem para nós e vejam quem em nós? Cristo.
Por isso que Deus muitas vezes quebra os nossos joelhos para orarmos. As tribulações da vida chegam, irmãos, e essa palavra aqui, provação, ela se aplica a toda situação que acontece na sua vida que tira a tua paz, que tira o teu conforto, que tira a tua tranquilidade. Deus fará isso. Você concorda comigo que é quando as coisas estão difíceis, é o momento que você mais ora? É um fato. Quando todas as portas se fecham, tudo fica difícil, Deus escurece o mundo, se torna como trevas, como aquele grande dia no Egito, onde Deus trouxe escuridão para lá, você não consegue ver um palmo na sua mão, é aí nesse momento que você olha para o céu. Às vezes Deus leva a gente para o fundo do poço, faz com que a gente perceba naquele momento de afogamento, de dificuldades, angústias, choro, as fraquezas do nosso coração, os nossos próprios pecados, a nossa podridão, o quanto que nós necessitamos do poder dele, para que no final das contas, somente Deus receba a glória. Para que nós venhamos buscá-lo intensamente, e venhamos viver contente naquilo que ele é para nós, em Cristo Jesus. Deus quer levar o autor quer ensinar esses irmãos aqui a terem essa perspectiva, a irem além, a aplicar essas verdades na vida deles e perseverar em meio às provações e dificuldades. No entanto, para a gente finalizar, enquanto nos esforçamos, empenhando toda a nossa energia e força para sermos aquilo que Deus espera de nós, nós nunca podemos esquecer que nós somos inteiramente dependentes da graça de Deus. Perceba que o verbo que ele utiliza aqui no versículo 1, está no passivo, e essa ideia de que alguém aplica uma ação sobre ele. E o autor se coloca também na situação. O autor também entende que ele precisa também amadurecer, ele também precisa crescer, apesar da sua maturidade, como até pastor dessa igreja. Mas o versículo 3, o autor finaliza dizendo, pode retornar para lá, o autor finaliza dizendo, isso faremos se Deus permitir. Isso faremos se Deus permitir. O autor compreendia muito bem, irmãos, que jamais aqueles irmãos iriam crescer em fé, sem o poder de Deus atuando em suas fraquezas. Quem aqui consegue deixar de pecar? Quem aqui consegue vencer plenamente uma dificuldade, uma angústia por si mesmo? Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz justamente a respeito disso. A graça de Deus, ela foi manifestada a todos os homens e ela ensina o homem a renegar a sua impiedade e as paixões mundanas e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. É pela graça de Deus que o homem pode ser maduro em Cristo Jesus. E para mim, um dos grandes exemplos que fixa muito na minha mente quando eu lembro, que me ajuda a compreender isso, é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve experiências incríveis com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 12, não vai dar tempo para a gente ir lá, mas ele vai descrever a experiência de um homem que foi até o terceiro céu. E esse homem, chegando ao terceiro céu, ele viu revelações que ele não podia falar. Então é algo pessoal entre Deus e eu acredito que, claro, ele é obviamente o próprio apóstolo Paulo. Mas ele descrevendo um pouco a respeito disso, ele diz que ele ora 3 vezes, para que Deus retire o espinho da carne que foi colocado sobre a carne dele, para que ele não se orgulhasse, para que o coração dele não ficasse cheio de orgulho, e ele se achasse superior aos irmãos, mais importante do que os irmãos, aquele sentimento presunçoso, de que você olha para as pessoas de cima para baixo e se acha superior a elas. Deus, em sua graça preventiva, restritiva, ele dá aquele espinho na carne para o apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbeça. Deus responde à oração do apóstolo Paulo, e Deus diz para o apóstolo Paulo, que a graça dele bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. É na nossa fraqueza que a graça de Deus atua. E o apóstolo Paulo, ele demonstra isso de forma muito prática para a gente. Ele viveu uma vida cheia de dores,
angústias, apedrejamentos, fome, nudez, sendo perseguido de cidade em cidade, talvez com dificuldades em sua oratória, talvez com enfermidades, onde Lucas teve que ajudá-lo durante a sua caminhada, em fraqueza. Ele foi o maior apóstolo dentre os 12, ou dentre os 13 que caminharam com Jesus. Ele foi o maior porque ele compreendia que era a graça de Deus que atuava em suas fraquezas. E sabe o que eu acho muito interessante, irmãos, desse relato de Lucas, ou de 2 Coríntios 12? É que Deus não concede apenas graça para o apóstolo Paulo viver em meio às suas dificuldades e aflições. Mas Deus concede para o apóstolo Paulo graça para que ele seja grato a Deus pelas suas dificuldades e aflição. E aqui, irmãos, eu acredito que seria um ponto-chave da compreensão da graça de Deus. A compreensão de que as coisas que têm acontecido têm sido o movimento da graça de Deus. De não nos dar, por exemplo, aquilo que nós tanto gostaríamos de ter. De muitas vezes colocar você na lama e mostrar assim, esse aqui é o que você é. Isso aqui é quem você é pó, e ao pó você retornará. Nos dá a incapacidade de alcançarmos voos altos, para que a gente compreenda que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Essa compreensão, irmãos, de que nós somos amados por Deus e Deus irá nos santificar, independente da situação que está acontecendo conosco. A graça que Deus promove não é somente para nos capacitar, para crescermos, amadurecermos, vivermos a palavra de Deus, mas ela também nos capacita a sermos gratos pelas aflições, pelas dificuldades pessoais, pelas dificuldades ao nosso redor, doença, angústia, dores, tudo isso como uma forma de lembrarmos que isso serve para o nosso crescimento e maturidade. Portanto, irmãos, que possamos prosseguir rumo ao alvo, nos empenhar em nos fortalecer na base, nos dedicar em crescer em maturidade e sempre dependendo da graça de Deus. Lembrando que todas as coisas que nos acontecem, elas contribuem para o nosso crescimento e para o nosso bem. Que Deus, em seu amor e graça, tem lhe preservado por meio das suas aflições e dificuldades, para que você persevere em comunhão com Ele. Mas lembre-se, tudo isso serve para que possamos caminhar em humildade e arrependimento. Deus espera que eu e você caminhemos, lutando contra os nossos pecados, abandonando os nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados e se dedicando a Deus. Talvez tenha alguém aqui entre nós, em que, ouvindo essa mensagem, compreendeu que não entende as bases da fé cristã. Que não compreendeu ainda quem é Jesus, quem é Deus, não compreendeu ainda a respeito do que é um coração puro, de como você pode se achegar a Jesus Cristo. Não compreendeu a respeito da ressurreição, o que é juízo eterno, o que é vida eterna, o que é tudo isso. Eu queria convidar você a, no final desse momento, você procurar a mim, ou o pastor Vladimir, ou algum irmão da igreja, para conversar a respeito disso e pedir ajuda nesse sentido. Para que você possa de fato compreender e se esforçar para viver a verdadeira fé. Se arrependendo dos seus pecados e depositando sua fé em Cristo Jesus. Vamos orar por isso, irmãos, pedindo pela graça de Deus e encerramos esse momento. Deus, muito obrigado pela Tua palavra exposta diante de nós, onde podemos parar para ouvir ao Senhor verdades fundamentais para a nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, como IBJ, a nos apegar aos elementos básicos da fé, mas também a prosseguirmos rumo ao alvo que é Cristo, entendendo que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor, que não há motivo em nós, em nenhum lado, para nos orgulhar, de que se há de fato algo bom em nós, isso não vem de nós mesmos, mas é a Tua graça para conosco. Nos ajuda, Senhor, enquanto estamos de pé, para tomarmos cuidado para que não venhamos a cair. Nos ajuda a fixar os olhos no Senhor Jesus e andar em humildade, nos humilhando diante do Senhor e dependendo inteiramente do Teu poder e da Tua graça. Nos abençoa para que vivamos essa fé
na prática, dedicando a nossa vida para ela, sendo capazes de morrer pelo Senhor. Tudo isso para tornar o teu nome conhecido. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra, suplicando para que nós venhamos aplicar ela pela tua graça, pelo poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós também teremos a ceia do Senhor. Queria convidar